Então, beleza. Então, na última aula aqui, ó, vamos apagar aqui esses objetos. Aqui só pra gente... São 3 botõezinhos normais, não tem configuração nenhuma neles. Né? Só pra gente não deixar dúvida aqui, vamos deletar esses caras. Então, tem o Canvas aqui. Eu vou criar aqui, né, botões. Então, criei um botão. Vou duplicar esses botões aqui, como estava lá, certo? Primeira coisa é o seguinte, né, para cada um desses objetos aqui, ó, né, que é um objeto do tipo botão, né, a gente pode configurar os estados dele, visuais e coisa e tal, e eu posso configurar também a ordem de navegação, que é feita através aqui do Event System, né? Então o Event System é esse aqui, ó, First Selected, né? Então eu vou pegar, por exemplo, o primeiro botão, vou julgar ali, né, como a referência para ser o primeiro objeto selecionado, e aí eu vou pegar aqui cada um desses botões, ou melhor, vou selecionar os 3, e vou trocar aqui, ó, o highlighter dele, vamos colocar um vermelhão para ficar bem destacado. Pronto. Então significa que quando eu passar o mouse em cima dele, ele tem que ficar vermelho. Ou se ele tiver selecionado, ele tem que ficar vermelho, ok? Então quando eu der um play, aqui, olha só, o primeiro, e passei o botão errado, né? Mas, ó, se eu for movimentando, deixa eu tirar o mouse dali de cima, se eu for movimentando aqui, ó, ele vai navegando entre os botões para mim de maneira automática. Eu não preciso, né, fazer essa configuração. Eu até posso criar uma configuração explícita aqui de navegação. Então, se você selecionar aqui, ó, por botão, na verdade, deixa eu trocar aqui no Event System, porque o botão que ele tem que começar é o 2, né? Então, começando com o botão 2, ó, quando eu dou play aqui, né? E aí eu uso as teclas mesmo, as setas direcionais ou WASD para ele fazer essa troca, né, de seleção entre os objetos ali. Então a gente não precisa de ficar se preocupando em fazer essa configuração, basta você configurar quem que é o primeiro botão. Mas, por exemplo, digamos que tem um determinado botão que eu não quero que ele faça isso. Então eu posso aqui, ó, no Navigation, né, colocar, se eu não quero que ele, ou seja, receba nenhum tipo de navegação, ou seja, ele não vai ser visitado, né, ou seja, ele não vai ser utilizado, lembrando que eu estou aqui no último botão, eu posso configurar que ele vai ter uma navegação somente horizontal, ou seja, ele só vai fazer uma navegação entre objetos que estão na lateral dele, vertical, para cima e para baixo, o padrão que vem é automático, né, ou eu posso colocar explícita. Explícita significa dizer que eu vou customizar de que maneira que ele vai navegar quando ele estiver naquele ponto. Então, digamos que desse botão aqui, né, aí eu vou criar um outro item aqui, Ctrl D, opa, não, outro canvas não, outro botão, Ctrl D, e aí eu quero que daquele ali, ó, eu quero que ele venha para esse botão aqui de cima. Então esse aqui, ele vai jogar para aquele botão que está lá em cima, certo? Seria o botão 3 que eu coloquei aqui. Então eu posso colocar que a navegação dele é explícita, e aí eu vou definir, quando ele apertar a seta para baixo, eu quero que ele vai, na verdade, para o botão, para o botão 3, certo? Se ele apertar a seta para cima, eu quero que ele vá para o botão, ele é o 2, então ele vai para o botão 1, certo? Então quando eu dou o play aqui, ó, tá lá com aquele botão lá, ó, seta para baixo, deixa eu tirar o mouse dali, seta para baixo, certo? Se eu der seta para baixo, né, ele vai, né, para o item que eu configurei de forma explícita, né? Então eu coloquei aqui, se ele der seta para cima, ele vai para o botão 1. Então, ó, seta para cima, ele foi para o botão 1. Agora, se eu der seta para baixo, ele tem que ir lá para aquele objeto que está lá no topo. Então ele foi para aquele objeto que está lá no topo. Então você pode configurar essa navegação entre os elementos aqui da HUD da maneira como você precisar dentro do seu jogo, né? Ou seja, ele começa com esse selecionado, ele mantém um fluxo até aqui, mas na hora que ele sai daqui, eu quero que ele volte para esse objeto aqui. E aí, sem problema. Ali ele pode ser uma configuração automática ou explícita de navegação. Então isso facilita bastante, principalmente para operar, né, coisas relacionadas, por exemplo, ao seu inventário e coisas nesse sentido, ok? Então tá, então vamos apagar esse botãozinho aqui,
delete. Vamos apagar aqui esses outros objetos aqui também e vamos pegar somente um botão. Então, eu vou pegar esse botãozinho aqui e nós vamos analisar esse botão. Então, o botão, né, ele tem aqui uma área que é a área visual dele, onde eu estou trabalhando. Eu posso fazer essas transições, como a gente estava fazendo ali, né, por intermédio de cores, ou seja, a cor normal dele é branca, quando passo o mouse por cima, que é o highlighted, né, ele é vermelho. Se eu pressionar, posso configurar um azul, qualquer coisa que eu queira aqui dentro. Então, ó, cliquei aqui, passo o mouse e ficou vermelho, apertei, ele ficou azul, soltei, ele saiu. Voltei para cá, né, ele volta. Se eu clico fora, né, ele tira a seleção do objeto, então ele volta para a cor branca. Eu posso também configurar uma cor para ele desabilitado, então por algum motivo se der, né, um Enable False nesse botão, ele vai ficar com essa cor que está aqui, ok? Bom, aí ele tem aqui configuração de fade, né, que seria essa ideia do... Deixa eu voltar a navegação dele para automático. A ideia dele, quanto tempo que ele leva, né? Então ali é 100 milissegundos, 0,1 segundo. Eu posso também, ó, ao invés de usar as transições dele aqui como cor, eu posso fazer isso através de sprite, ou seja, eu vou configurar uma imagem para cada estado desse botão, né? Eu não vou mostrar isso agora, porque eu vou mostrar isso junto com o mapa de sprites que a gente vai fazer para, né, para colocar nesses elementos, ou eu posso fazer isso através de animações também. Então, quando eu faço isso através de animações, eu posso escolher, por exemplo, que esse botão vai crescer, fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, ele vai ter normalmente também os 3 estados aqui, né? Eu posso pedir aqui para ele, ó, gera automático para mim essa navegação. Então, na hora que eu clicar aqui, ele vai me perguntar qual é, né, o nome do animation que você vai colocar aqui. Então, vou colocar aqui, botões. Save. Vou abrir o painel de animation. Cadê o painel de animation? Tá aqui. Vou colar o painel de animation só para ficar mais confortável. E ele já criou para mim os estados. Olha só que legal. Então eu tenho o estado normal, o highlighted, o press e o disable, tá? Então, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escolher o estado, ó, highlighted, certo? Aí eu vou pedir para gravar. E aí quando eu peço para gravar, eu venho aqui e altero o tamanho desse objeto. Então significa que no normal o objeto está assim, no highlighted o objeto está esticado, ok? Beleza, vou ganhar um tempinho aqui, ó, então vou selecionar esse cara aqui e vou arrastar ele aqui, ó, para dar um tempo, né, de animação entre os 2 estados que eu tenho ali. Então, ok, se eu der um play aqui agora, então o botão está assim, quando eu passo o mouse ele estica, se eu tiro o mouse ele volta para o estado normal. E eu posso configurar, né, qualquer coisa nesse sentido para qualquer um dos objetos que eu queira colocar aqui na tela. Então posso pegar, por exemplo, criar uma animação de introdução, qualquer coisa nesse sentido, usando o painel Animation com os objetos de HUD, né? Então não necessariamente a HUD precisa de ser estática nesse momento, eu posso trazer esses itens aí fazendo, né, um animation e aplicando para esses itens. A outra coisa legal é o seguinte, quando eu fiz isso, ele criou para mim aqui o componente Animator e falou que o controle é o de botões. Então, se eu criar um outro botão, ó, vamos colocar um outro botão aqui, botão, né? Criando um outro botão, se eu quiser manter aquela animação, né, mesma coisa, eu mando adicionar aqui um componente Animator, né? E passo para ele quem que é o controller, que é o botão, que já está gravado aqui, ó, certo? Então significa que esse botão e esse botão aqui, eles terão, né, o mesmo comportamento animado, ó. Então, passo o mouse, opa, deu ruim? Deu ruim porque eu não troquei o modelo de transição, né? Então vamos pegar aqui esse cara aqui, ele não é Color Tint, ele é Animation, né? E aí agora sim, ele vai fazer o uso daquilo. Pronto, né? Os dois aí bonitinho. Então eu não preciso fazer, refazer cada uma animação dessa para cada botão não. Tá? Eu posso usar, né, esse recurso de replicar aquela mesma animação e colocar em vários objetos que estão ali. Então legal.
além do botão, eu tenho texto, né? Todo objeto botão, ele nasce, né? Ou seja, o objeto botão, ele tem essa imagem por padrão. Depois a gente vai poder trocar essa imagem aqui, né? Ah, vamos falar aqui desses caras aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vou pegar aqui uma imagem, motores, texturas GUI. Deixa eu ver aqui. Tá, vou trazer... Tá, vou pegar esses camaradas aqui e vou trazer algumas delas aqui, tá? Depois eu explico ali. Basicamente é o seguinte, essa máscara, né, ela é só uma bolinha com fundo transparente, um PNG normal, só uma imagem de um mapa que você pode pegar lá no Google, né, só digitar lá mapa. E aqui é o desenho de uma interface que eu fiz colocando, né, as ideias dos botões, os eventos, vamos dizer, os estados visuais dos botões, desenhando painel, itens e assim por diante. E que também é um PNG com fundo transparente. Então, vou selecionar isso aqui e vou jogar os três para cá. Se eu pego o botão aqui, ó, e eu vou pegar aqui, eu quero usar isso aqui como sendo o fundo do botão, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso em um sprite 2D. Então selecionei, coloco aqui sprite 2D para o i, e peço para aplicar. Quando eu peço para aplicar, ele cria para mim aqui o sprite embaixo. Então pego o botão, agora eu pego esse sprite e vou trocar aquela imagem. Então, legal. Então, olha só. A imagem do botão, ela já se alterou. Então, eu posso trocar aqui, ó, o tipo de imagem. Se eu virar e falar que é sliced, né, eu tenho que entrar dentro desse cara e determinar o que que estica e o que que não estica. Tá vendo? Então, ele falou que não tem bordas nesse cara. Então, como é que eu faço isso? Eu vou selecionar esse cara aqui, vou vir no Sprite Editor, tá vendo? E vou determinar aqui, ó, com essa linha verde, aqui ficou ruim, né? Porque a linha é verde e a imagem também é verde, certo? E eu vou determinar isso aqui. Então, eu vou determinar que só o miolo dele aqui, ó, é que vai, de alguma forma, se movimentar, tá? Então, estou fazendo aqui esse Nine Slice, né? Dou um Apply e vou fechar o meu painel. Pronto. Então, quando eu faço isso, né, ele vai mandar esticar só o meio ali, mas aqui deu muito ruim, né? Porque ele ficou, olha só, né? Ele esticou só o meio lá e aqui ficou horroroso. Porque na verdade esse recurso de Nine Slice não é para a gente utilizar com um objeto redondo, tá? Então, beleza. Vamos pegar aqui o botão. Vamos trocar o tipo dele aqui. Eu vou colocar aqui um tiled. O que que ele faz quando eu coloco esse cara como tiled? Deixa eu colocar só... Vou arrumar outra imagem, que essa aqui ficou muito ruim, velho. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem esse cara. Deixa eu ver se eu já apaguei a imagem que eu usei aqui. Temp. Cadê a aula de GUI? Aula de GUI. Assets. Não tá aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu preciso até copiar ela aqui. Eu vou colocar ela na minha pasta, né? Para evitar problema depois. Então, não quero essa, quero essa. Copia. Vou colar ela aqui para eu ter ela para cá e vou importá-la para cá, que a gente vai ter uma coisa mais real ali. Então tá, não tá um negócio bonito não, tá uma imagem transparentezinha ali, né? Mas mesmo assim, ó, vou pegar aqui, ó, vou pegar o sprite, vou falar que ela é uma sprite, vou entrar no Sprite Editor e vou definir aqui as bordas desse cara. Então aqui vou definir que ela se ajusta só nessa parte aqui. As bordas dela lá não andam. Ok? Ok. Fechei aqui. Apply. Pronto. Agora eu vou trocar o botão aqui, que vai dar uma ideia melhor. Isso. Então, olha só. Aí eu fiz ali, né? Eu apliquei, aqui tá o Nine Slice. Aí ele fez o preenchimento aqui, ó, do botão numa boa.
Então eu posso usar isso, né, como o simples, certo? Então ele vai esticar a imagem, ó, deu uma pixelada violenta. Se eu usar ela como sliced, né, ele vai manter aquele aspecto, né, esticando só o centro aqui, então ela, né, vai pixelizar menos. Se eu falar que ela é tiled, né, a ideia é que ele faça a repetição, né, daquele itemzinho em cima, né, do item aqui. Aqui ele não deu uma coisa legal, porque ele está repetindo aqui, ó, né, mas não vai dar para ver explicitamente, tá vendo? Que ele está fazendo a repetição dos objetos aqui, porque ficou tudo muito grudado. Mas por essa linha aqui você percebe, ele condena, né, que os itens estão sendo colocados assim. Se esse cara não fosse quadradinho, né, ele tivesse só uma borda arredondada com fundo transparente, aí a gente conseguiria, né, ver isso de maneira mais explícita ali. Deixa eu tentar trocar aqui, em vez de eu colocar o botão, eu vou colocar aqui a máscara ali, que ela tem um fundo transparente. Eu quero no botão, eu quero a máscara. Gente, tá nele. Isso. Mas eu vou tirar o Nine Slice dela lá para ver o repeteco. Então vamos pegar a máscara aqui no Sprite Editor, né? E aí eu vou voltar com ela para as bordas lá, para ele repetir a imagem inteira. Tá? Pronto. Né? Então quando eu pego o botão, cadê o botão? Aí eu vou colocar ele como tiled, né? Aí olha, já vai. Cadê o tiled? Tá reclamando das minhas bordas lá, né? Falando que eu não ajustei a borda, tá nos agora ele não vai conseguir fazer. Mas a ideia é que ele saia repetindo, né, esses itenzinhos aqui, ó, essa bolinha aqui é como se fosse um tile, né, dentro do meu item lá. E o field aqui eu vou definir de que maneira que ele vai preencher, né, o conteúdo, né, desse botão. Então eu posso, por exemplo, escolher aqui o método se vai ser horizontal, né, e aí ó, ele vai preencher esse botãozinho assim, certo? Eu posso escolher, né, eu posso escolher que ele vamos dizer, radial 90, né? Então ele ó, leva em consideração assim. Posso escolher que ele de onde que ele vai preencher, né? Top, de left, então, ó, tá vendo? A direção da qual ele vai preencher. E se é sentido horário ou sentido anti-horário. Então aqui é sentido, né? Anti-horário, aqui sentido horário. Correto? Então eu posso alterar essas características aqui, né, do image type aqui, para mudar, vamos dizer, esses itens da maneira como ele quer. Quando eu dou set native size aqui, ele vai colocar o tamanho natural assim dessa imagem, né, e aí pode dar uma detonada, ok? Beleza, então de botão a gente tem esses caras aqui. Aqui dentro do botão script, né, tem lá a transição e aqui é onde que eu coloco, né, os scripts associados àquele botão ali. Texto. No caso do texto, eu posso usar, né, qualquer tipografia que eu quiser, aqui importada para dentro do Unity. Então se eu pego aqui, vamos colocar aqui fonte. Vou colocar .ttf. Né? Tem que sempre olhar lá quais são os que ela vai aceitar, tá? Então vou pegar aqui, vou pegar essa tipografia aqui, ó, pá, joguei para cá. Então quando eu faço isso, ele importa a tipografia e cria para mim o material da tipografia aqui. Então se eu seleciono o texto aqui agora, né, eu posso, né, dentro aqui da propriedade fonte dela, eu posso trocar e colocar a tipografia que eu importei. Né? Então ele agora aplicou aquela tipografia, posso configurar o tamanho dela aqui, 20, do jeito que eu quiser. Tá? Aqui na importação, né, ele está colocando que o tamanho dela é 16, se eu quiser colocar um tamanho maior, por exemplo, 20, e mandar aplicar, né, ele pode melhorar ali na hora que ele vai fazer, o nome, né, que ele importa aqui também,
para você. O render, né, smooth, caractere dinâmico, você pode colocar essas configurações de tipografia aqui. E o que ele cria, né, na verdade, é um material que tem aqueles caracteres da sua textura lá. Então, no texto aqui, eu tenho o Rect Transform, que é o padrão para fazer o posicionamento dele, e eu tenho as propriedades relacionadas ao texto. Essa aqui, ó, propriedade text, é o que vai estar escrito dentro do texto. Então, eu posso colocar iniciar, por exemplo. O tipo de tipografia, se ela é negrito, se ela é itálico, né? Se ela é negrito e itálico, né? Então, você pode mudar isso aqui. O tamanho da tipografia, line space é só no caso de, vamos dizer, você tem um texto onde você tem mais de uma linha, né? Então qual que é o espaçamento entre linhas desse objeto. Rich text para ele aceitar caracteres ali de HTML. O alinhamento, se eu quero que ele vai ficar alinhado à esquerda, à direita, ao centro, ao topo, à base ou ao meio, tá? Alinhar pela geometria, aí ele vai levar em consideração a parte que está preenchida, no nosso caso ali ela é bem tal. O wrap, né, é a maneira como ele vai fazer a quebra do texto, quando o texto não couber mais, você vai configurar então, né, na horizontal e na vertical. Né, na vertical ele sempre dá o truncate, ou seja, sempre pega a palavra, em vez de colocar infinização, ele desce, né, com a palavra. Aqui é a cor do texto, então pode escolher aí a cor do texto que você vai utilizar ou um material para preencher, né, esse texto. E se aqui ele aceita, né, Raycast. Raycast é um modelo de colisão, né, que é utilizado principalmente quando você tem mouse, por exemplo, que você quer detectar um ponto dentro do cenário 3D e tal, então você usa muito Raycast ou para predição de colisão, tipo tiro, essas coisas nesse sentido. Tá? Então aqui são as configurações de texto, são bem tranquilas também de serem feitas, não tem muito mistério aqui no caso do texto não, tá certo? Então beleza. Além do botão, que normalmente é o mais usado para tudo, né, muita coisa aqui dentro do Unity, né, é feita com botão, ele é base para muita coisa, eu tenho uma série de outros objetos de UI. Então o texto a gente já viu, image, né, é uma imagem, você colocar uma imagem normal, né? Então o image, basicamente a gente tem que tomar um certo cuidado com o image, no sentido de configurar esse cara na hora de colocar aqui dentro, principalmente a parte de âncora dele, né, e a parte de aspecto desse texto. Então vamos supor, eu quero colocar a imagem de fundo, né? Então olha só, primeira coisa, a ordem que esse cara empilha, né, é a ordem com que ele está desenhado aqui. Então o cara que está por último, ou seja, quem foi colocado por último, ou a pilha, né, por último, é o que vai ser, tá na frente. Então se eu quero trocar, inverter isso, ó, então eu movimento aqui para inverter. Então a imagem passou lá para o fundo agora. Então se eu quero colocar uma imagem, eu posso colocar essa imagem aqui, né? Se eu quero que essa imagem seja uma imagem de fundo, né, eu posso virar e colocar, eu quero que essa imagem esteja com full screen, né? E ela vai estar alinhada, né, aqui. Vamos fazer mais fácil. Vamos jogar ela para cá. E aí depois, eita, eu vou trocar aqui os pontinhos dela, né, para que ela esteja reescalonada, né, em todas as direções. Então eu posso virar aqui, né, colocar que ela vai estar e me ferrei, né? O pivô está errado. Ali. Vou fazer ela tampar aqui todo o meu canvas, né? E eu posso colocar que ela vai ser agora, né, ajustada automaticamente a todas as bordas do meu canvas, tá? Então isso aqui eu criaria uma imagem de full screen, né? Ou seja, ela vai tampar qualquer coisa que esteja aparecendo ali. Você pode ser usado, por exemplo, né, para você tampar, né, a renderização da câmera, que vai ser colocada lá dentro do cenário, tá? Então aqui você pode, né, usar esse itemzinho aí para, né, fazer essa tampa aí do cenário como uma imagem, por exemplo. Além disso, ela pode ser usada para cor de fundo, cor de menu, um painel, qualquer coisa que você queira utilizar uma imagem, tá? Então a imagem
aqui, né, ela vai estar ligada, né, à main camera. Peraí, não, é o canvas, não, imagem. A imagem aqui, né, você vai colocar lá o image source. Então, por exemplo, mesma coisa, né, se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, esse mapa como a imagem, então eu vou transformar ele aqui num sprite, tá? Aplico, né, e lá no componente de image, eu vou arrastar o sprite criado. Então, vou pegar o image source aqui, coloquei, tá lá o mapa pintando, né, a imagem que estava lá. Tá? Aqui é uma cor, se você quiser dar uma tonalidade para aquela imagem ali, você pode usar, né, para você mudar, por exemplo, o tom ali da imagem, qualquer coisa que você queira. Tá? Se não quiser, mantém no branco, que é a cor original. Se ela aceita raycast ou não, se ela tem um material, né, que vai ser colocado. Aqui você dá o set native, aí ele vai colocar a imagem do tamanho com que ela foi, né, trazida. Então tá aqui, ó, 1044 por 499, tá? Então às vezes você quer colocar, mas você não lembra o tamanho, dá um set nativo e ele põe. E aqui para preservar o aspecto na hora de fazer o reescalonamento desse objeto. Essa imagem é bem mais horizontal do que vertical, tá? Então beleza. Então eu tenho a imagenzinha ali no fundo. Vamos colocar ela aqui como vou apagar essa imagem aqui. Delete. Além disso, eu ainda posso colocar aqui outros objetos, como por exemplo, cadê? Image, botão, toggle. Toggle button. Toggle button é o famoso checkbox, né? Aquele botão de 2 estados, de ligado e desligado, de preenchido e não preenchido. Então, dentro do toggle, eu tenho aqui, né, alguns outros componentes, né? Então, por exemplo, o primeiro componentezinho dele aqui é um botão, tá? Você pode ter todas as configurações aqui, ó, do objeto daquela mesma maneira. Aqui esse is on, né? Apesar dele não refletir aqui em tempo de projeto, né? Se eu marco ele aqui como false na hora que eu dou play, ele vai estar como false, ó, né? Aí se eu marcar ele aqui, ó, ele marca lá is on, né? Desmarquei, ele desmarca lá o is on. Então eu posso marcar e desmarcar, né, esse objetozinho. Eu tenho o label, que é um texto, que é onde está escrito aqui o toggle, então aqui é o labelzinho dele, né? Então vamos colocar aqui luz, por exemplo. Então eu posso colocar se a luz está ligada ou desligada. O background, né, é essa imagenzinha aqui de fundo que a gente também pode trocar. E o checkmark, né, que é a marquinha, aquele checkoutzinho que está ali. Deixa eu fazer o seguinte, vamos pegar o toggle aqui, vamos colocar ele como on, né, e aí eu venho aqui no checkmark. Ué, não pegou on, cadê? Toggle is on. Então vem aqui no checkmark, está aqui ó, o checkoutzinho. Então eu vou pegar aqui o checkout, né? Eu posso trocar isso por qualquer outra imagem, né? Ou seja, uma lâmpadazinha, eu posso determinar aqui uma lâmpadazinha acesa quando ele estiver aceso, ou uma lâmpadazinha apagada quando ele estiver apagado. Então, você pode trocar, né, todos esses objetos. Isso tudo é importante para na hora da gente fazer o atlas lá de textura desses objetos, tá? Então aqui eu tenho esses itens todos do toggle que eu posso utilizar. Vamos partir para o próximo. Slider, né? A ideia do slider é aquela barrinha que é muito usada para parte de configurações, né? Aí eu posso determinar aqui, ó, ele também é a mesma coisa, a interação com esse objetozinho aqui, que é um botão, né? Então aqui no slider eu determino lá aquelas cores, os itens todos. Aqui eu posso determinar um valor mínimo e máximo para ele, né? Então às vezes dependendo do que eu for configurar, né, eu posso fazer isso. Posso determinar de que posição que ele está, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então isso tudo você pode configurar aqui. Você pode configurar o valor inicial dele. Então, por exemplo, por mais que ele seja da esquerda para a direita, o negócio começa no topo, né? Então eu posso fazer essa configuração desse objeto aqui, né, para trabalhar. E todos eles também, ó, eu tenho, ó, qual que é o objeto de background, a imagem de background, eu posso configurar. Aqui dentro do fill area eu tenho o fill, que é esse fundo, né, que ele está sendo colocado. O render é essa bolinha aqui, ó, né, então eu posso configurar a imagem da bolinha. Mesma coisa, ó, image type, posso trocar, colocar
do jeito que eu precisar esses itens. Ou seja, todos os objetos da Unity aqui são facilmente customizáveis, né, essa parte de interface desses objetos aí. Além desse cara aqui, no i eu também tenho scroll bar, que é mais usado ali para a parte de texto, né? Ou seja, eu tenho, ou às vezes eu tenho um painel maior para trabalhar isso. Input file, né? Que é aquele campinho padrão de entrada de texto, né? Que você vai incluir. Então, mesma coisa, ó, tem as imagens, posso configurar os itenzinhos dele aqui, do input file, né? Ou seja, o componente de texto dele, que vai estar aqui dentro, posso trocar aqui a cor, a tipografia, o texto que vai vir escrito por padrão dentro dele. Aqui é a mesma coisa do placeholder, que seria esse textinho que fica entre com o texto, que ele vai ser substituído aqui depois. Então, mesma coisa. Posso configurar aqui as bordinhas dele para não ficar branco, a cor que ele vai ser selecionada. Tá? Então você pode, ó, se eu der um play, clico aqui, aí coloco o Arthur. Bom, pronto. Então ele vai substituir. Eu posso usar esse valor que ele está colocando aqui, ó. Lembrando que esse valor ele vai entrar aqui na propriedade, ó, text, né? Então você pode perceber que ele já mudou aqui, né, essa propriedade. Posso colocar, ó, limite de caracteres, quantos caracteres que ele pode digitar, né? E tem muita configuraçãozinha padrão aqui, customizar cor, né? E uma série de outros itenzinhos aqui. E aí tem os eventos dele associados aqui ao input também. Tá? Então, legal. Além do input, são vários componentes. Eu tenho também, vamos colocar aqui, panel, é só um componente, né, mais de organização, né, dos objetos mesmo. Seria só um componente de agrupamento, né, desses itens mais usados para a gente depois, né, criar esses itens e fazer essas, vamos dizer, essas configurações no próprio panel. Ele já nasce ali meio do tamanho do canvas. Às vezes pode ser mais legal para você colocar uma imagem do tipo full screen. Aí eu tenho aqui, né, o Scroll View. Então, o Scroll View, o que ele faz? Ele junta aqui, ó, né, alguns itenzinhos, né, como barra de rolagem, né, e uma viewport com contents aqui dentro. O Scroll View, gente, ele é utilizado naquelas situações onde eu tenho um conteúdo que é maior do que a minha tela e eu vou precisar de colocar rolagem nesse conteúdo. Então, esse conteúdo ele tem que ficar todo agrupado dentro aqui, ó, desse componente chamado Content. Tá? Então, você pode configurar o Scroll View, ó, mesma coisa, a parte de imagem dele aqui, que tem esse objeto. O Viewport também tem uma imagem que vai fazer a máscara, né? Vai fazer o corte, ou seja, vai delimitar o que vai ser utilizado ali naquele item lá. Tá? E o Content é o conteúdo em si do que vai ser colocado. Então, digamos que aqui dentro do Content eu vou adicionar um componente de Image. Eu tanto posso fazer assim, quanto eu posso, né, criar, né, um novo componente de image aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui agora, eu vou colocar esse mapa, né, dentro desse cara. Então, o mapa ficou aqui. Olha, o content, ele está atualmente desse tamanhozinho aqui, ó, tá? Mas eu posso virar aqui e colocar, ó, set native. Então, beleza. Ele ajustou para o tamanho da minha imagem. Então, repare que eu tenho, né, ele ajustado ali para o tamanho da minha imagem. Então, ele cresceu. E aí, o mais legal, né? Eu posso vir aqui no scroll bar, né? Vamos pegar aqui esse cara e vamos aumentar, né, ele aqui. Então, vou aumentar esse cara aqui, da maneira como, né, eu quero aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui na tela. Jogar esses caras todos para cá. Vamos dar espaço aqui para o nosso amigo Scroll View. Então, quando eu faço isso aqui, né, e eu dou um play, aqui, ó, ele já faz para mim, ó, automático. Vou trocar esse nível de 16 por 9 aqui. Pera aí, galera.
Então, vou jogar esse cara para cá. E aí eu posso, ó, tanto rolar ele via barra de rolagem, tá? Aqui dentro, quanto eu posso clicar e arrastar, né, os componentes, os objetos internos desse cara aqui, ó, tá? Ele tem ali um delayzinho que a gente pode configurar. Deixa eu só dar uma configurada nesse cara aqui, que eu não tô gostando. 16:10 vai piorar. Aqui. Deixa eu ver se é o meu canvas lá. De que maneira que esse canvas tá? Canvas. Ah, ele tá com Word Space. Vamos colocar Screen Overlay. Pronto. Então, legal. Então, agora ele está refletindo exatamente o que está lá configurado. Então, ó, vou pegar aqui, vou colocar aqui, né? Ele pode rolar, ele pode, né, fazer, ou eu posso, ó, aqui dentro mesmo, clicando, né? Clicando e arrastando, eu posso fazer isso. Eu tenho aqui, ó, vários métodos desses que eu posso configurar e arrastar. Aqui ele está com Elastic. Ele deixa eu passar o conteúdo um pouquinho, mas depois ele volta lá para o lugar. Então, vamos configurar esses caras ali, ó. Então, scroll view. Eu posso virar e falar, ó, o movement dele, né, vai ser unrestrict. Esse aqui é naquela situação que você está criando coisas dinâmicas, tal. Então ele fica aí restrito, né? Então, mas aí ele, vamos dizer, sua imagem pode ir embora. Olha que legal, foi embora, vai a imagem, né? Então você pode, ele não tem limite, né, para você arrastar as coisas, tá vendo? Se eu posso colocar aqui ele clamped, que vai ser só do tamanho, né? Ele não vai deixar eu arrastar absolutamente mais nada, ó. Então, ó. Então aqui, ó, ele não deixa eu arrastar. Chegou no ponto da imagem. Ou, né? Então, mesmo aqui com scroll bar. Então, aí vai depender do que você está usando. Se você estiver usando, né, o objeto, às vezes, que não pode ter essa sobrinha, você não pode dar uma questão mais de escolha mesmo, de conforto, tá? Aqui dentro, aqui ele vai colocar, né, o fator de desaceleração quando ele está rodando, sensibilidade do scroll para esses itens, e aqui ele configura as barras de rolagem. Se você não quer a barra de rolagem visível, né, você pode virar e fazer o seguinte, ó, vou tirar as barras de rolagem, né, vamos colocar tudo como none. Cadê? Gente, por que esse painel ficou desse tamanho? None, tá? Vou fazer a mesma coisa com o vertical, none, tá? E aí, beleza, ele não deleta as coisas daqui, mas você pode vir aqui e depois que você desassociou, pode deletar. Pronto, tirei ali, não tem mais barra de rolagem, né? Aqui, ó, beleza, estou rolando o negócio livremente, mas ficou essa bordinha aqui. Ah, você não quer essa bordinha. Então vem aqui, ó, no scroll view, essa bordinha é o fundo dele, tá vendo? Só você tirar, ó, desabilita a imagem aqui, ó, acabou, né? Morreu aquele cara, você agora tem uma interface ali totalmente draggable aqui para trabalhar. Então, ok, o scroll view, né, tem isso aqui. Agora, eu posso, às vezes, querer mudar o corte desse scroll view. Então, por exemplo, eu tenho um scroll viewzinho aqui, mas o objeto que está fazendo um corte dele é um objeto quadrado. Eu não quero um objeto quadrado, eu quero um objeto redondo. Então, eu posso pegar aqui e mudar, ó, a máscara. Tá? Então, agora eu vou ter aqui um objeto redondo. E aí eu posso ajustar para isso ficar parecendo realmente o planeta Terra. Olha só, claro que ficou péssimo aqui a borda, né, porque ela está muito pixelada, mas pode dar um efeitinho legal para esses caras aí. E aí, né, você pode fazer isso também, né, você pode fazer isso também com a própria, né, você pode criar uma máscara também com uma outra imagem, por exemplo, que você queira. Então, digamos que eu queira pegar uma parte aqui, né, uma barrinha de energia, qualquer coisa nesse sentido, para fazer uma máscara, né, eu posso fazer também. Então, vamos dizer assim, digamos que eu tenha vamos pegar aqui no mapa mesmo, só para a gente não perder. Mas eu poderia fazer isso com qualquer tipo de objeto ali reescalonando.
Vamos pegar aqui, ó, o I, vou criar uma imagem, tá? Então pega essa imagem aqui, coloca essa imagenzinha aqui. Vou chamar essa imagem aqui de máscara, só para eu fazer a identificação mesmo. Mask, tá? Nesse cara aqui, eu vou colocar a máscara, ou seja, a imagem que vai cortar a imagem que vai ficar por dentro. E aí eu vou criar uma outra imagem dentro dessa, ó. Vamos criar aqui o image também. Aí aqui eu vou colocar aqui a própria imagem, tá? Então aqui nesse caso eu vou arrastar o mapa para essa imagem ali. Source image, map. Então coloquei o mapa lá. Então por padrão, né, ela vai ficar do tamanho da imagem aqui. Posso fazer de novo, dou um set nativo nela aqui. Cresceu demais. E vou colocar ela aqui, ó. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira pegar aqui mais ou menos ali em cima do Brasil, tá? Que vai ficar esse camarada aqui. Esse cara vai ser a máscara. Então eu vou pegar aqui, vou colocar aqui, ó, a máscara nele. Então a imagem está por cima, vai ter a máscara, que é esse corte redondo aqui. Agora eu adiciono o componente a ele de mask. Pronto. Aí ele faz o corte daquele pedaço para mim ali. Então não necessariamente eu preciso usar um scroll view para fazer isso, né? Eu posso usar uma máscara, eu posso fazer uma máscara dessa maneira aqui, sem o menor problema, né? Utilizando aí o objeto. Então um objeto de máscara aqui com duas imagens. Tranquilo? Então ótimo, vamos lá para o próximo. São vários, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um scroll view, só que em vez de usar o scroll view como imagem, coisa e tal, eu vou usar o scroll view com vários objetos dentro. Digamos que eu vá fazer um inventário. Vou criar um inventário aqui embaixo. Então vou colocar aqui, vou adicionar o i, vou criar um scroll view, tá? Vou ajustar esse cara, né, aqui para a parte de baixo, ó. Ok? Pronto. Está ajustado lá. Né? Esse aqui seria o meu inventário. Estou preocupado aqui com a beleza do negócio, não, tá? Então ali vai ser meu inventário. Então tem um scroll viewzinho, vamos dar um nome para ele de inventário, só para a gente saber. Inventário. Pronto. Ele tem o viewport, tem as scroll bar, né? Aí vai depender se você vai querer ou não querer as scroll bar, né? Mas eu já ensinei ali como é que tira. Vamos deixar ela ali e eu vou vir aqui no content. Dentro do content, então, eu vou querer organizar o conteúdo que está ali dentro de maneira diferente dessa que eu fiz com a imagem ali, que era só um conteúdo. Então eu vou adicionar um layout aqui, ó. Então, ó, layout de organização. Então eu tenho aqui o layout element, né, que é um normal, um objeto só. Eu tenho o grid layout, eu tenho o horizontal layout group e eu tenho o vertical layout group. E aí eu vou colocar aqui, ó, o grid, que é o mais flexível, que ele vai ter horizontal e vertical nessa situação. Então, quando eu faço isso, ele insere aquele objeto ali e ele me fala que as células do meu item, as células dos objetos que eu vou utilizar aqui, elas vão ter tamanho de 100%. E um espaçamento entre elas, eu posso configurar, né, como se fosse o padding, aí, né, tanto na horizontal quanto na vertical. Ela está falando que o conteúdo vai começar a ser distribuído, né, do topo superior esquerdo. Ele vai distribuir primeiro no eixo horizontal, depois, né, ele vai crescer, né, o alinhamento, né, vai ser usado também do topo superior esquerdo. E aqui, se eu quiser restringir, tipo assim, eu quero colocar que tenha no máximo 10 colunas. Então ele vai criar 10 colunas e depois ele vai criando linha, ou seja, todas as linhas vão ter ali aquele número. Ou, se eu deixar aqui com flexible, ele vai fazer pelo tamanho do meu grid aqui, ou seja, ele vai colocando os elementos para inserir no grid. Então tá. Então antes de eu colocar meus itens de inventário, eu vou criar um item de inventário novo. Meu item de inventário, eu vou criar um botão. Aqui em cima. Vou criar aqui um botão, o i. Cadê o botão, botão. Né? Então vou dar um nome para ele aqui de item, certo? E aqui dentro, ó, ele tem aqui um texto, né? Digamos que eu quisesse que esse botão ele tivesse aqui, ó, 80 por 80, então ele vai ficar um itemzinho quadradinho. Eu vou pegar aqui o meu texto, né? E eu quero que esse texto ele esteja aqui no topo superior, e aí eu vou ajustar
direitinho aqui. Claro que aqui eu não estou me preocupando aqui com ajuste de âncora, dessas coisas todas. Vamos colocar um alinhamento dele para cá. Então, vou arrastar ele um pouquinho para ele não ficar grudadão. Ali, né, ou seja, dentro daquele objeto, e posso virar aqui para o texto, né, e falo que ele vai ter uma ancoragem no topo superior esquerdo. Pá, pronto. Aí ele não vai ajustar tamanho, não vai fazer essas coisas. Aí eu queria também colocar outra coisa que é a quantidade. Então vou pegar aqui, vou inserir um novo texto, ó. Um novo texto. Vou ancorar ele no inferior esquerdo, aqui, e vou ajustar esses caras aqui. Então vamos lá. Fica ruim de mexer às vezes quando o componente está muito pequenininho. Então vou colocar ele aqui, vou falar que o tamanho dele, vamos colocar aqui uns 24, ele vai estar alinhado aqui e ao topo, né? E o valor padrão dele vou colocar aqui 10, tá? Então não estou preocupado aqui com dele ficar bonitinho não, tá galera? Então vou só, ajustar ele um pouquinho para cá, sai daí menino, aí. Então vamos ajustar ele um pouquinho para cá e tá bonito, ó. Então eu tenho lá o nome do item, seria aqui o nome do item, o nome do objetozinho. Posso pegar aqui uma imagem qualquer, deixa eu pegar aqui, tempo, mesa. Então vou pegar aqui, ó, New Super Mario, aqui, pá. Então posso pegar esse cara aqui, que seria o itemzinho de vida, por exemplo, né? Vou converter ele aqui em sprite, tá? Mando aplicar, beleza. E vou colocar esse camarada como imagem do meu botão. Então vou pegar aqui o item, eu vou pegar esse cara aqui e vou samear ele ali, ó. Pronto. Então tá lá. Tá? Digamos que eu tivesse aqui, se fosse o item lá do meu inventário. A ideia é colocar uma imagem, a quantidade de itens que eu tenho, o nome do item que está ali em cima. Tá, cada um configura do jeito aí que achar mais bonitinho. É claro que ali a parte de texto ficou bem prejudicada, pegar uma imagem pronta, né? Não estaria, eu teria que ajustar isso. Bom, como esse item vai repetir várias vezes, o ideal é que eu faça um prefab com ele. O prefab seria, né, um modelo desse item. Então eu vou criar aqui, ó, create. Vamos chamar aqui, vamos criar um prefab. Então vamos colocar aqui item inventário. Item de inventário. E aí eu arrasto aquele cara para cá, para mim criar o meu prefabzinho. Pronto, tá aqui meu prefab, bonitinho. E aí eu posso apagar esse daqui. Pum, não tem problema. Eu vou agora pegar aqui o content, né, do meu inventário e vou encher ele de item de inventário. Olha que legal. Ah, tá lá, ó, tem um. E eu posso ir arrastando quantos eu quiser, tá vendo? Ele automaticamente vai organizando para mim, colocando tudo de lado, bonitinho e tal. Então, seleciono aqui o content, né? Vou virar aqui e falar que o meu tem 80 por 80, que tem um espaçamento horizontal de 4, para ele dar um espacinho ali, um espaçamento vertical também de 4. Então, ó, à medida que eu vou duplicando aqui, ó, vou dando Ctrl D aqui, ó, ele vai gerando ali, ó, que legal, os itens todos ali para você. Então isso fica muito fácil de você fazer um inventário com esse grid, ó. Então, ó, tá lá, né? Selecionei aqui automaticamente, ó, ele vai pulando, ó, de um para o outro, ó, tá dando uma sombrinha bem suave, né, ali, mas veja que a navegação aqui também já está pronta, porque o System Event, né, já faz isso para a gente, né, bonitinho. Quero tirar a barra de rolagem? Faz lá do jeito que eu te mostrei, só tirar a referência delas aqui, ó, né, e deletar as barras de rolagem tá aqui. Ah, se eu só deletar dá pau? Não, ele vai ficar com missing lá, né? Então não é muito adequado você fazer isso. Então, esses caras aqui são algumas maneiras, né, da gente fazer essa parte aqui do inventário. No content aqui também, né, eu posso colocar aqui, ó, para garantir, se eu for inserindo os objetos dinamicamente via código, né, existe aqui um content size fitter, né, para ajustar, ele vai se ajustando, esse content vai se ajustando à medida que eu vou colocando os itens ali, mesmo que dinamicamente, por intermédio assim, de código, tá? Então ele coletou o item lá, ele aparece aqui dentro. Então é assim que a gente vai usar, né, essa parte de UI, de HUD, né, dentro dos nossos jogos aí, ok?